Muitas pessoas sabem que o Mao Shoujo tem como seu público-alvo garotas, especialmente crianças. Mas isso aqui que saiu agora não recomendo pra criança nenhuma. A não sei se você quiser assistir com a sua família, pra ver um negocinho que vai acontecer com você depois. Enfim, vou logo dizendo que já li o mangá desse aqui, já sei a história toda, e logo vou falando pra vocês. É Yuri, nesse anime não existe homem. Sério, li o mangá todo e eu não vi nenhum único homem nesse anime. Parece que esse mundo só existe mulheres. E o engraçado é que o anime é sem censura. Sério, eles mostram tudo. E esse anime tem como protagonista a Utena. Ela é bastante fã das garotas mágicas. E nesse mundo é comum ter garotas mágicas enfrentando alguns vilões. E o sonho dela era também ser uma garota mágica e ficar salvando o mundo com elas. Até o momento que aparece essa coisinha fofa aqui que é do capiroto. Ela acaba aceitando os poderes dessa coisa, porque o sonho dela é ser uma garota mágica. Só que ela não sabia que essa coisa é um vilão. Eu só sei que ela não aceita e vai embora daí. Tá pensando que ia ter sua vida de paz? Ela não tem. Essa coisa começa a seguir ela pra tudo que é canto com ela. E ainda por cima investiga a vida dela. Até o momento que faz ela se transformar no meio do nada e ameaça ela, expor ela na internet. Deu pra ver que esse bicho é blogueiro. E sendo ameaçada de ser cancelada no Twitter, ela acaba aceitando o acordo com ele. E aparecem as garotas mágicas. E aí as garotas começam a querer atacar ela, pensando que ela é uma vilão. E essa coisinha fofa Venalita, que é o nome dele, o dela, porque tudo aí é garota, manda ela pegar o chicote dela e meter na Fro. E é o que ela faz, ela acaba chicoteando uma Fro, essa Fro cria vida, onde vira um bicho e acaba pegando as garotas. E depois começa a rolar um ato bastante duvidoso, digamos assim. E não só isso, como ela também começa a chicotear delas. É exatamente isso que ela é. Não, só isso, como ela também gosta disso. Até o momento que ela acorda, ela vê que foi tudo um sonho, fica feliz. Só que não, na verdade não era um sonho. E ela vai pra escola e fica cabisbaixa, não deve ficar dando água pras plantas. Até apareceu uma garota lá que vai lá consolar ela. E dá pra ver que é a garota mágica e ela meio que tenta se sentar, só que fica a bunda doendo. Não consegue se sentar por causa da pisa da bunda que ela levou. E aliás, não foi só ela que levou essas tapas. Bem, as outras também. Tanto que elas todas ficam a bunda toda doída. E com muita raiva querendo acabar com a vilão. E o que elas faz? Acaba sentindo uma energia maligna e vai atrás dessa energia maligna para tentar achar essa vilã e acabar com ela. Chegando lá, acaba lutando contra alguma criatura que tava lá, mas o Venalita acaba chamando a sua capanga favorita, ameaçando expor ela no Twitter. E ela se escuia, acaba tendo que ir. E assim ela meio que se transforma lá e acaba dando vida aos marionetes que tinha lá. E assim capturando as garotas e fazendo bastante cócega nas garotas. Sim, ela só faz isso, cócega. E sim, começa a rolar muitas cenas meio duvidosas também aqui. Só que uma consegue se soltar com a força bruta, o Venelita percebe que ela luta com todos os seus poderes fortes o suficiente e acaba fugindo dali, como um vilão fugiria para depois retornar depois. E quando ela tá em casa, ela começa a pensar que ela fez aquilo tudo e ela se sente até bem. Até o Venelita vê e fala, ah, você que tá gostando. E ela se assusta e então. E como de costume dessa obra, já começa com uma cena que eu não vou mostrar com certeza, né? Mas isso tudo era um sonho da garotinha. Tem uma personalidade duvidosa. Quando ela acorda no meio da aula, todo mundo começa a mangar dela e ela vai embora toda tristinha. E a garota mágica azul vai perguntar se ela está bem. Fala que está meio tremida, mas está. Então, a garota mágica azul vai embora. E quando a garotinha pervertida tá indo embora, a Utena, ela acaba vendo, não dela vê um local de oração, não ela vai rezar para o Venelita ir embora e tudo mais. Só que quando ela tá indo embora, ela acaba encontrando uma revista mais 18. E o pior é que ela vai lá e lê. E não só isso, que ela vê um astro, que eu acharia estranho isso aí. E ela acaba seguindo e depois junta um monte e começa a ler essas coisas. E pior que ela gosta e também aprende bastante coisa que nem ela sabia. Isso quando o Venalita está ali só observando, vendo que ela tá gostando. E pior que ela fica... ela acaba se transformando. E uma das garotas mágicas que trabalha por coincidência aí, acaba indo até o local, que ela acaba se transformando. E acaba lutando as duas. E quando ela pega a espada e tenta atingir ela, essa sempre se esquiva. Até o momento que a Utena acaba pegando uma dessas máscaras e jogando na cara dela, que acaba cobrindo o rosto dela. E assim ela fica incapacitada de lutar. E a Utena ia embora, só que acaba que ela começou a ter uma ideia meio duvidoso e vai lá e começa a brincar com ela, que eu não vou mostrar muito sobre essa cena. Mas você já deve entender a brincadeirinha que ela vai brincar aí. E no fim,
a garota mágica azul acaba gostando da ação, tanto que ela só deixa. Fica caindo no chão quando ela fala que vai brincar com ela mais tarde. E assim ela vai embora. E as outras garotas mágicas acabam chegando lá quando ela tá derrubada, a garota azul. E assim elas vão para um restaurante, começam a comer algumas besteirinhas lá e falar sobre essa garota mágica do mal. Mas elas acabam indo embora até a cabelo amarelo ir para um canto sozinho. Não deve ficar ali esperando. Mas o Venelita, que não é burro, ele vai até lá com a garota mágica do mal, a Utana, e manda as duas brigar. E ela vai mesmo, com um monte de vela. E ela consegue capturar a garota e ainda por cima começa a fazer coisas que eu nem vou dizer mais, né? Não só isso, que ela também invoca a Fro para poder fazer coisas duvidosas. Só que acaba que a garota mágica amarela, ou Elo, acaba demonstrando um poder que ela nunca tinha visto, que esse poder era um poder que ela não usava por achar feio, e assim mostrando sua força verdadeira e acabando destruindo os monstros da garota mágica do mal. E assim ela dá um murro no estômago da garota mágica do mal e assim destruindo ela. Só que não, na verdade ela é tudo uma vela. Ela usou o jutsu de substituição e fazendo vários clones de vela. E assim ela vai recuando, a garota Utana. Mas a Utana fala o seu nome de vilão. O nome dela de vilão é Base. Com esse nome Base, ela acaba reconhecido com esse nome. Em um beco escuro, ela fica lá todo rindo. Isso quando o Venelita fala que na próxima ela vai derrotar ela. Mas aparece uma garota também que está observando os dois de cima. Enfim, você acha que é o Ken? E com isso, ela fica sozinha em casa, porque a mãe dela tá indo trabalhar e o Venelita acaba chamando ela para ir para a organização para apresentar o local. Só que tá lá a Leopard, que é essa personagem aqui que vai se tornar a aliada dela. Só que aqui, por enquanto, ela quer destruir a Utena, porque ela acha que a Utena tá chamando muita atenção. Mas, por fim, as duas acabam brigando, lutando entre si. Só que a Utena acaba vencendo, usando a sua técnica de transformar as coisas em monstro, não de deixar ela presa dentro de uma lâmpada. E não só isso, como usa técnica. Depois disso, ela libera ela e acaba dando uns carinhos dizendo que ela é muito fofa. E a Kiwi, que é o nome verdadeiro dela, que também é chamado Leopard, acaba se apaixonando e chonando nela. E assim ela vai embora. No outro dia na escola, quando ela tá indo pra escola, ela acaba descobrindo que a Kiwi acabou indo estudar com ela. E acaba abraçando ela, dizendo que as duas vão estudar junto. Depois da escola, as duas têm um encontro, onde elas acabam saindo e se divertindo juntas. Só que o que acontece é que a Kiwi, muito mencionada, acaba se transformando, onde acaba virando a Leopard e a outra acaba virando a masoquista Utena. Mas a Utena não quer brigar, só que a Kiwi quer brigar. Aí acaba aparecendo essa garota mágica tentando fazer o bem do dia, às vezes começa a brigar, a Utena briga com a Azul, só que acaba vencendo a Azul muito fácil, porque ela também se tornou uma garota que gosta de apanhar. Enquanto a Leopard ia de vala, só não foi de vala porque foi salva pela Utena, usando um boneco para fazer um clone em fumaça e fugir dali. E assim acabou salvando a vida da Kiwi. E a Kiwi, como que querendo agradecer, leva ela para um motel e ela não querendo ir para um motel porque acha que é indecente. Logo ela. E um dia qualquer, a Utena tá voltando para casa para estudar, porque ela tá indo péssimo na escola, já que ela não tá tendo tempo para estudar. Então quando ela tava indo voltando para casa estudar, ela acaba encontrando a garota rosa fazendo o seu evento com as crianças, que é tudo menina, não tem nenhum garoto aí. Mas o Venelita, que viu tudo, diz que ela vai ter que lutar contra ela. Só que ela fala que não tem tempo porque quer estudar. Só que ele fala que é mentira, porque ela fica o dia todo vendo revista de maior. E fala que se ela não for lutar, ele vai pegar essas revistas e mostrar pra mãe dela. Então ela é forçada a lutar e vai lá lutar contra a de rosa. As duas lutam e ela acaba deixando ela e vai embora. Depois disso, ela só fica lá pensando na garota rosa pelada. Aí o Veneta aparece de novo, falando que quer que ela lute de novo com ela. Então ela diz que não, porque quer estudar, mas ele fala que ela só tá viajando e não tá estudando. Então ela foi forçada a ir lutar contra a de rosa. Lutando, deixa ela de novo, só que ela tá usando alguns tampões. Aí se protege pra não ficar semi-nua por completo. Na verdade ela já tá semi-nua, só não tá pelada. Mesmo assim é muito vergonhoso. As duas acabam lutando até altas horas, mas a Utena acaba vencendo. Então ela acaba desmaiando a de rosa e a Utena vai embora. E assim a azul e a amarela acaba resgatando a rosa. Quando a azul só pensa no que ela deve ter feito com ela, resumindo, coisas masoquistas. No outro dia na escola, a Utena tá triste porque ela não estudou nada. Então a
a Kiwi fala que ela é inteligente e tira só 100. Então a Utena pede ajuda a ela para ensinar, enfim. E quando as amigas coloridas estão tudo almoçando, a Utena passa ali querendo comer sozinha. Aí a Rosa chama ela para comer junto, só que aparece a Kiwi falando que não é para elas ligar e elas são mais e tal. Mas Amarelo pega uma intriga com a Kiwi. As duas começam a discutir entre si. Mas enfim, depois desse evento, eles vão diretamente, as meninas coloridas vai pro evento de tirar foto de Garotas Mágicas, na onde uma gente acaba sem querendo quebrando um aparelho que abria um escudo para proteger elas de ser atacadas. E assim a Utena aparece com a Kiwi, ali é o padre nesse caso, para enfrentar elas. E assim as três acabam lutando contra a Kiwi e a Utena. Aqui briga vai, aqui a briga vem, as três estão apanhando para a Kiwi e a Utena brigando em equipe. Até a Amarelo usar a sua segunda forma, que é a forma mais forte. E aí as três ficam brigando contra a Kiwi e a Utena, mas acaba elas recuando e não dando em nada isso aí. Sério, esse anime já tá ficando demais. Mesmo assim eu vou continuar falando dele até o último capítulo. Senão eu não me chamo o cara que nunca desiste. Mas enfim, esse episódio foi bastante complicado. Então vamos começar. E o anime já começa com uma Loli que está num beco desenhando no escuro. Já é estranho ter uma Loli nesse anime. Imagine ter uma Loli num beco escuro estranho. E acaba o anime. Isso é perigoso, não mexe com Loli. Não só isso, como ela também vai até o Venelita, que ela acaba encontrando ali no momento e pegando na cauda dele. E assim pegando e segurando ele. E ele logo fala, quer se juntar à equipe e ela aceita sem questionar nada. E a Utena e a sua amiga Kiwi estavam na escola, onde acaba sendo chamada para ir para a sede da organização maligna. E quando elas vão, elas ficam estranhando porque tá chamando. E chegando lá, acaba encontrando o Venelita com uma criança. Logo a Utena pensa que ele sequestrou uma criança. E ele logo fala, eu posso ser mal, mas não tão mal assim. Fala que ela se juntou porque quis. O mais legal aqui é que os poderes dela, quando aparece, lembra Alice, o País das Maravilhas. Tanto que o nome é Zero Alice, que eu vou chamar agora de Alice. E sim, deve ser alguma referência. Enquanto a Utena começa a ter um orgasmo por causa do uniforme da Alice, e a Kiwi acaba sentindo inveja por causa disso. E acaba que ela tem que elogiar também a Kiwi, senão a Kiwi acaba surtando. Enquanto isso, o Venelita diz que vai usar os poderes dela para fazer um test drive contra as garotas mágicas. A Utena até chega a questionar, dizendo, não é perigoso para uma criança lutar contra as garotas mágicas não? E seguindo o plano, acaba aparecendo um gato de pelúcia, que lembra aquele gato da Alice do País da Maravilha também. Não, das garotas mágicas acaba encontrando, acaba seguindo, que obviamente é uma armadilha, e acaba entrando dentro de uma casa duvidosa. O que acontece? Cass fica trancada, tenta sair e não consegue. Aí o gato acaba virando um gato comum para um gato monstruoso, vira um Pokémon, ou um Digimon. Não só isso, também como aparece o Quebra-Nós. Aí na onde eles tentam destruir, mas não conseguem. Eles não são fortes dentro daquela casa. E se a escolha, elas têm que correr, fugir, se esconder. O que elas fazem isso? Só que tem uma questão aqui. Parece que a Rosa, pelo menos, teve uma lavagem cerebral. Não só ela, como também a Amarela também teve uma lavagem cerebral. A garota mágica Rosa, ela acha que é o pai, enquanto a garota mágica Amarela acha que é a mãe. É a mãe não, é a filha. Quanto a Azul, que tava com mais insanidade, começa a ser pega pelas duas. Sério, rola muito alto lebioso aqui. Vou ter que pular essa cena. Mas o que acontece é que a Alice, ela é uma criança. Ela ainda não consegue aguentar seus poderes, até porque ela tem 3 estrelas. Lembrando que quem tem mais estrela é mais forte. Como ela é uma criança, ela não suporta tanto poder. Aí ela fica com sono, cai no sono e a outra marcha acaba saindo daquele mundo. Depois de fazer muito alto lebioso. Depois disso começa a contar o passado da Alice, que era a mãe dela, vive trabalhando e ela não tem tempo para ela fica em casa sozinha. Sim, se fosse aqui no Brasil, com certeza a polícia ia cair em cima dessa mãe, para deixar uma criança sozinha dentro de uma casa. Olha o que deu, ela acabou entrando numa organização maligna. Não só isso, como ela ganhou uma boneca que ela gosta bastante dessa boneca. Tanto que depois, no presente, o Utena e a Kiwi estavam no parque brincando, ou fazendo nada. Embora a Kiwi só fora de ir para o hotel. Até o momento que aparece Alice. Não das duas vai lá falar com a Alice, conversar. E a Kiwi acaba se convidando a ir à casa da Alice. E a Alice não vê problema, então antes vamos. E elas acabam indo para a casa da Alice, onde acaba chegando lá e percebe que a mãe da Alice não está lá. Não é uma pessoa de muita presença. E acaba indo pro quarto da Alice, onde está cheio de brinquedo.
alguns mais novos e alguns mais velhos. A Kiwi até acaba rasgando um deles, só que ela vai brincar com a boneca que ela ganhou no passado, e ela acha ruim, porque ela tem medo de prejudicar mais a boneca, já que ela tá toda acabada. E com isso, a Utena entende que aquele brinquedo é importante para ela, então o que ela faz? Ela se oferece a consertar o brinquedo. E a Alice aceita, dá a boneca para ajeitar. E assim ela leva para casa. Só que de vez ela arrumar aos poucos e depois entregar a Alice, ela arrumou em uma única noite, que passou a noite toda. Que eu não sei que trabalho foi esse para virar a noite um brinquedo. Não só isso, como também ela ficou doente por causa disso, ficou resfriada. E ainda vai para casa da Alice resfriada. Simplesmente ela podia passar doce para Alice, mas enfim. Alice fica muito feliz porque consertou o brinquedo, mas a Utena tá toda acabada, ao ponto que desmaiou ali mesmo. E Alice, ela acaba utilizando seus poderes, na onde ela leva para aquele mundo. Só mano que céu, os caras parecem que esqueceu que a menina é uma loli, uma criança, porque ela vira aqui uma adulta, uma doutora daquele tipo, de atriz duvidosas. Não só isso, como ela também acaba fazendo uma consulta bem lubiosa aqui também. Com certeza eu não vou mostrar, mas o incrível é que isso funciona, até porque os poderes da Alice controlam um pouquinho a realidade que esteja naquele brinquedo, a boneca, a casa de boneca. Isso mesmo, até controlar até a mente. Então ela conseguiu sim se curar mesmo com aquela situação lebioso. Enquanto a Kiwi ficou com inveja porque ela queria ter participado, cuidar dela, da saúde dela. Tanto que ela pede para a Alice colocar na casa a Utena para poder controlar a mente dela, para fingir que ela é uma criança. Só que a Alice disse que vai aceitar. E quando coloca na verdade, a Kiwi liga por cima com roupa de prisioneira e na cadeia. É engraçado isso aqui. Mas o mais engraçado aqui também é que a questão é que também aparece a mãe da Alice, que só aparece à noite ou por aí. Que aliás, isso aí é crime aqui no Brasil, não sei no Japão. Deixar uma criança sozinha em casa. Depois disso o episódio acaba com ela feliz. Enfim, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, se eles vão querer fazer alguma coisa a mais, tipo cenas duvidosas, quem sabe, né? Nesse episódio aqui vai se concentrar só na Alice, na onde mostra o dia a dia dela, onde ela acaba encontrando aquela garota mágica rosa. Só que aqui ninguém reconhece ninguém. Ela fica lá só brincando, tudo mais, até o momento que a garota mágica rosa, ela fala sobre o seu plano de como derrotar as garotas mal, mas ninguém leva ela a sério, então acaba sendo ignorada. Mas um dia qualquer, a garota mágica acaba sentindo que a garota mal está perto e ela vai até lá. E quando chega lá, ela acaba encontrando a Alice na forma mal dela. Só que ela não reconhece que é aquela menina. Só que ela acaba sendo presa dentro da casa dela, que é o poder dela. Onde ela acaba virando uma bebê e a Alice vira uma mãe e acaba cuidando dela. Enquanto a Wendy Amarela começa a contar um pouco a história dela, como ela se tornou um Wendy Amarela e ela é extremamente violenta do grupo. E acabaram chamando ela para ser uma... Mas enfim, a garota mágica rosa acaba saindo do transe da Alice, na onde ela queria deter a Alice, só que a Alice ia embora e ela viu que a Alice queria só brincar, então ela acaba deixando a Alice fazer essa brincadeira dela com ela. Resumindo, ela acaba aceitando, sendo que ela não ficou mais em transe. E aí a Alice faz essa cara aqui bastante macabra. Mas enfim, a Alice começa a humilhar a garota rosa, na onde ela acaba aceitando todas as brincadeiras para tentar descobrir o objetivo da Alice. Só que não descobre nada, ela só fica pelada, a Alice fica com sono e depois vai embora, depois de tanto cansado de brincar, e pronto, acabou aí mesmo. Depois começa a contar a história do Azul, a história dela, porque ela tá sendo humilhada bastante e ela nunca gosta de ser derrotada pela Boys, que é o nome da vilã da Utena. E ela fala que quer detê-la, e é tanto que começa a contar a história dela como ela virou heroína, e por incrível que pareça, a Rosa é a mais velha entre as três. Ela foi a primeira garota mágica. Mas enfim, ela acaba decidindo desafiar a Boys, que seria a vilã lá, a Utena. E assim as duas acabam se confrontando, brigando, tendo uma briga feia até a morte. Zoeira, na verdade a Azul acaba sendo humilhada pela Boys, na onde ela acaba falando que quer ver ela se levantar, quer ver ela se superar os seus limites. Só que de vez ela superar os seus limites, ela acaba agostando e até mesmo chonando na Utena, querendo ser maltratada, chamando até a Utena de mestre. E isso deixa a Utena full pistola, com muita raiva, porque ela não quer ver uma garota mágica
mágica fraca, e sim forte, já que ela é muito fã das garotas mágicas. E ela acaba dizendo que ela é um fracasso e tudo mais, e acaba jogando ela longe e vai embora com raiva. Mas acaba aparecendo as verdadeiras vilões dessa obra, que seria a turma do outro grupo, que acaba matando todas as garotas mágicas aqui para onde elas foi, só faltando naquele lugar. E isso é perigoso, já que a Alten é só uma garota fã das garotas mágicas e tá brincando de ser vilão. Mas essas garotas que apareceu são vilões de verdade. E com isso, as garotas mágicas decidem ir treinar, porque viu que não tá conseguindo lutar a Boys e nem as outras amigas dela. Então eles pensaram que precisa mais de treinamento para conseguir vencer elas. Então ela sai para as montanhas para treinar e dá um tempo da cidade. Enquanto isso, a Boys e as amigas vai diretamente para outra dimensão para poder conhecer as suas veteranas, já que as outras são mais velhas que elas. Só que acaba descobrindo que elas mataram todas as garotas mágicas para onde elas passaram. Então sim, elas são mais perigosas que o normal. Não só isso, como elas acabam atraindo o Venelita, dizendo que vai começar a trabalhar por si só, vai dominar o mundo com seus próprios planos. Mas o Venelita fala, você está me traindo? E acaba chamando também as outras para se juntar a elas. Só que a Boys, ou Tena, ela não aceita se juntar, porque elas mataram as garotas mágicas, já que ela é uma fanática de garota mágica. E acaba tendo um confronto ali mesmo, com a gigante, não, onde acaba prendendo dentro de uma casa, mas ela acaba ficando gigante e ia destruir elas três. Porém, a Leopard acaba utilizando sua habilidade e assim conseguindo escapar. A Altena fica extremamente machucada, porém ela dá uma risada extremamente maligna e parecendo uma verdadeira vilão. Depois ela faz uma promessa que vai destruir todas elas por ter destruído as suas garotas mágicas. E como objetivo, eles têm como pegar a Lo, que seria a que tem poder de música, e ela está cantando um show para um monte de gente. Só que quando a Base chega lá, a Altena, ela fica sem entender nada, porque porra, todo mundo tá gostando daquela música, já que a música dela é horrível, sim, é muito ruim. Então, acaba atacando ela. Só que acaba descobrindo que uma das amigas dela tem uma habilidade de controlar as pessoas, e as pessoas só estavam ali porque estavam sendo controladas. E ela consegue controlar essas pessoas pela sombra, não onde ela pode possuir a sombra das pessoas. E aí tem um confronto bem difícil pela Base e a Leopard e a Alice. As três têm uma luta bem dificuldade aqui, especialmente pela habilidade da sombra da outra. Tanto que ela acaba possuindo o corpo também da Leopard, só que fica parecendo bastante o exército negro aqui nessa cena. Só sei que depois ela acaba utilizando uma armadilha que é uma bomba de luz, que acaba derrotando ela e prendendo dentro da casa da Alice, não fecha a janela para não dar sombra, porque ela precisa de uma sombra para conseguir fugir dali. E acaba fazendo de refém para derrotar a Luco. A Luco acaba desistindo e as duas acabam se rendendo e dando a sua joia da transformação, e assim elas acabam perdendo seus poderes. No fim, as duas acabam decidindo se juntar à Base. Bem, nesse episódio aqui já fica um pouquinho esquisito, porque a Base, ela só faz um joguinho com a Luco e a sua amiga, porque como elas mataram as garotas mágicas, a Base quer punir elas duas, então acaba colocando elas dentro de uma casinha que ela mesmo construiu para Alice prender lá, e começa a fazer um jogo de amor, exatamente, e lésbico ainda. Então acaba que essas duas se gostavam mesmo de verdade, tanto que tem um amor lésbico, e a Base só fica assistindo um vídeo mais 18 que ela mesmo provocou. É muito esquisito e não quero falar muito dessa cena não. Então vamos continuar. A vilão, a Lodi lá, ela acaba invadindo a cidade com o seu exército de Gosma, na onde, como as duas acabou traindo a Luco e a outra da sombra, ela também pretende destruir elas duas, e assim usa também a gigante para destruir elas. E com isso, a cidade é toda atacada e a gigante também ataca a cidade, na onde a Leopard vai lutar contra a gigante, e ela apanha pra caceta a Leopard, só que depois a Leopard ganha mais 2 estrelas, que é o nível de poder, na onde ela fica bem mais forte e ganha uma transformação. Enquanto a Base vai lutar contra a Lodi sozinha. E vamos começar com o confronto da Kiwi, ou Leopard contra a gigante. Elas duas têm uma luta bem equilibrada, porém a Leopard, como ela ganhou seu poder recentemente, esse poder novo, ela apanha. E não apanha pouco não, ela apanha muito, até quase morta. Ela só não foi morta porque ela foi um pouquinho mais inteligente comparado a antes e usou de estratégia. Tanto que foi assim que derrotou essa gigante. Não só com a estratégia, como um susto, porque a mana dela tinha acabado. Então, ela ia morrer. Porém, ela prendeu a gigante e utilizou a habilidade dela máxima, dizendo que vai matá-la ali mesmo. Mas, porém, ela já não tinha mais poder ali. Então, a gigante acabou
acabou sendo assustada e desmaiando do susto mesmo. Mas enfim, assim ela derrotou a gigante. Já a Base, ela tá lutando contra a Lodi. Ela apanha bastante também e até acaba sendo presa. Só que ela também acaba se irritando bastante e ele libera um novo poder e uma nova transformação, que é onde ela consegue a terceira estrela. Não, onde ela consegue controlar a realidade, tanto que ela muda a idade também da Lodi, deixando ela criança, e controla os poderes da Lodi, usando contra ela mesma. E ainda por cima transforma ela em criança, como eu falei, e acaba batendo na bunda dela e assim sendo derrotada. Mas a Lodi aproveita dessa chance que ela tá distraída com as amigas para fugir, e quando foge, o Venelita aparece dizendo que ela não tem nenhum poder, o poder dela é emprestado, das outras é natural, mas porém ela foi útil para poder conseguir despertar o poder das outras, e ele simplesmente fala que ela não é mais útil. E ela tenta atacar o Venelita, mas a gigante acaba matando ela, porque a gigante trabalhava pro Venelita, e o Venelita mostra que ele tá trabalhando contra todo mundo, ele é o mal. Mas a gigante também acaba se escondendo e aparece a Venelita, Base procurando a Lodi, só que a Lodi já tava morta até esse momento. E aqui, depois desses episódios, acaba literalmente, porque depois daqui só enrolação, que o quer dormir com a Otena e tudo mais, e o vídeo já tá gigante também. Então eu vou terminar por aqui, pessoal. Se gostou, dê aquele like e comente, se inscreva no canal, e até a próxima.